Vamos então ao debate. O Juliano Medeiros segue comigo para debater esse assunto e a gente, claro, recebe a nossa comentarista Janaína Pascoal. Boa tarde, Janaína, bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Vou começar, inclusive, essa rodada com você, com um questionamento que, inclusive, foi posto por parte dos vereadores. A Câmara de Vereadores pode legislar sobre o uso da linguagem neutra na educação ou esse assunto é realmente de competência do governo federal? Então, vamos lá. Durante os 4 anos que eu vivenciei a Assembleia Legislativa, eu defendi de maneira árdua, nas mais diversas temáticas, o poder das câmaras de vereadores e das assembleias legislativas legislarem naqueles assuntos que a Constituição Federal e as constituições estaduais prevêem como sendo assuntos em que estes parlamentos têm atribuição complementar com relação ao Congresso Nacional. Nesse sentido, foram muitos os embates em que eu sustentei o poder-dever de legislar na seara da saúde, na seara da educação. Mas eu reconheço que eu sou uma visão bem isolada, né, no país, tanto é que houve leis aprovadas, inclusive de minha autoria, que foram questionadas perante o TJ. No primeiro momento, o TJ declarou inconstitucional. Nós, pela Procuradoria da Assembleia, chegamos ao STF, que reconheceu a constitucionalidade. Então, tudo isso para dizer que eu entendo, sim, que existe essa competência. Porém, não é esse o pensamento predominante. E o Supremo Tribunal Federal já se debruçou sobre uma lei estadual com a mesma natureza e afirmou que a competência, na verdade, não seria do Ministério da Educação, seria do Poder Legislativo Federal, né, que tem a lei de diretrizes e base. Então, seria um assunto do Congresso. Tá? Eu não concordo com essa premissa. Mas é importante dizer que existe... Você não concorda com a premissa de que... que as câmaras não têm competência, as assembleias não têm competência, infelizmente... Mas ela é um fato. O Supremo disse, nada impede que mude, porque mudam muito, mas né? se o Supremo disse, ela é um fato. Porque assim, o que se quer do vereador e do deputado estadual? Que ele faça homenagens e dê nome de rua. Esse tipo de postura me indigna com base na Constituição Federal, nas constituições estaduais. Então, não tem nem a ver com o tema, sabe? Não é nem o tema. É que realmente nós não podemos permitir que o que se gasta com câmaras e assembleias se restrinja para dar nome de rua, entendeu? Então, eu não concordo com o Supremo, mas tenho obrigação por transparência de dizer que existe esse precedente. Muito bem, Juliano. Eu fico pensando se esses vereadores não têm outra coisa para fazer. Francamente, o Brasil saiu com 5 milhões de crianças sem escola da pandemia do Covid-19. 5 milhões, não é 5 mil não, nem 50, 5 milhões de crianças em idade escolar fora da escola, como efeito do êxodo provocado pela pandemia de Covid-19. Eu estou com um dado aqui que é estarrecedor. No segundo ano, eram 15% das crianças que não conseguiam aprender a escrever palavras básicas, como mesa, vovó, pão. Hoje são 34% depois da pandemia do novo coronavírus. Dados do Unicef. E sobre isso, esses vereadores será que estão debatendo? Para enfrentar o êxodo das crianças das escolas, para enfrentar a dificuldade de aprendizado, a valorização dos professores. A deputada Janaína é professora, sabe do que eu estou falando, sabe como é difícil hoje em dia a vida dos nossos educadores e educadoras. Só tira o deputado que não sou mais. Deputada, perdão. Então, Janaína só. Então aqui nós estamos diante de uma questão que é o seguinte, faz parte da guerra cultural que a extrema-direita tenta incentivar no Brasil nos últimos anos. Pelo amor de Deus, a linguagem é dinâmica. Se não fosse dinâmica, ao invés de nos chamarmos por você, nós estávamos nos chamando por vossa mercê até hoje, ou vós me ser. A linguagem muda, a linguagem é dinâmica. Tentar frear isso é como tentar frear o tempo. É impossível. Bom, o Sandro está participando aqui dizendo que a linguagem neutra é competência exclusiva da União, segundo ele, o Sandro Alves aqui na nossa hashtag. Mas Janaína disse que é competência do Legislativo, esse é teu entendimento. Sim, é a União, mas por meio do Poder Legislativo Federal. Né? Isso é o que diz o Supremo nesse precedente. E eu até gostaria de interpretar esse precedente, porque muitas pessoas, ao pegarem esse julgamento do Supremo, dizem o seguinte: bom, se o Supremo diz que é federal, então os professores municipais ou estaduais, eles podem dar suas aulas em linguagem neutra, os diretores podem fazer as atas e os ofícios em linguagem neutra.
Não é bem assim, porque não há previsão da tal linguagem neutra, nem na Lei de Diretrizes e Base, nem na Base Comum Curricular, né? Então, o fato do Supremo dizer que a competência é do Poder Legislativo Federal não significa que esteja autorizando, né? E aqui eu gostaria até de ponderar que existem duas modalidades de linguagem neutra. Por exemplo, se a gente vai mandar um ofício para as assembleias, é aconselhável que no lugar de mandar ao presidente, mande-se à presidência, porque não sabemos se é um homem, se é uma mulher, se é uma pessoa que não se identifica nem como homem, nem como mulher. A presidência é neutra, né? No lugar de utilizar homem, né, aquela linguagem do masculino universal, podemos utilizar a pessoa. Então, existe uma linguagem neutra que é absolutamente compatível com a língua portuguesa. Até em virtude do que o Juliano traz, dessas carências dos nossos alunos, independentemente de ideologia, é um fator de dificuldade a mais querer dizer para a criança que não existe nem menino nem menina, e é menine. Né? No primeiro contato que uma criança tem com a língua portuguesa, você trabalhar o menine, né? Ou meninix, que já é uma linguagem neutra considerada ultrapassada. Como eu convivo muito com os universitários, eu sei todas as adaptações da linguagem. Então, assim, uma coisa é o momento universitário, que os jovens estão ali se autoafirmando. Outra coisa é uma criança em fase de alfabetização, né, ter esse fator de confusão, com todo respeito. Então, assim, para além da discussão ideológica, eu acho que tem uma discussão aqui de conteúdo mesmo. Mas, Janaína, não discordando, mas agregando o seu pensamento, não houve nenhuma mudança na história da humanidade que não tivesse feito assim uma confusão, né? Existe também isso, a gente há de convir, né? Porque mexer, por exemplo, mexer com uma linguagem cria, assim, o que você chama de confusão. E eu queria deixar uma pergunta no ar para você e para você também, ele ainda não fez a réplica, que é a seguinte: por que as pessoas têm tanto medo da linguagem neutra? Essa é a pergunta que eu quero fazer, mas para você primeiro, Juliano. Eu acho que já engrenando um pouco na tua pergunta, Lu, me parece que, mais uma vez, esse tema está imerso nessa infernal guerra cultural que nós estamos vivendo no Brasil nos últimos anos. O problema da educação brasileira não é a linguagem neutra. Aliás, diga-se de passagem, o problema não é que a lei aprovada em Recife ou a lei de diretrizes e bases obriga os professores a usarem, professora Janaína. O problema é que tem uma lei que quer proibir. Você não pode proibir um professor de usar a compreensão de mundo que ele tenha. Porque, veja, o professor não é eu também sou professor, ele não é uma máquina que reproduz um conteúdo que é assimilado, ele também é um sujeito do conhecimento, ele também compartilha suas visões de mundo, ele também compartilha seus valores. O professor não há neutralidade, né? Como não há na imprensa, como não há na educação, como não há em canto nenhum. Então, querer proibir, e veja, essa lei em Recife está prevendo suspensão do registro das escolas privadas, processo administrativo dos professores que usarem um todes junto com todas e todos. Isso é muito grave. Isso está dentro daquela loucura que o Brasil viveu de escola sem partido, que tudo era partidarização. O que você está querendo dizer agora para o nosso telespectador, Juliano, deixa eu ver se eu entendi, é que não necessariamente a discussão que está posta aqui é uma discussão de, como eu disse, mandar um ofício, ser uma coisa institucional da escola. O que está posta, a discussão que está posta aqui é você informalmente em sala falar um todes. E aí ser perseguido porque falou um todes. Ninguém é obrigado a falar todes, todas e todos. Tem gente que vai usar, tem gente que não vai usar. Isso é parte do processo de transformação que a própria língua, que o próprio idioma português vai passando ao longo do tempo. O que os vereadores de Recife estão fazendo é proibindo de se usar. Portanto, tentando impor uma determinação legal que diga o seguinte: você só pode falar do jeito que eu quero que você fale. E isso é incompatível com a educação, é incompatível com a liberdade de cátedra, é incompatível com o tipo de educação que nós temos que ter para formar jovens, adolescentes com capacidade de compreensão da realidade. Eu não sou muito defensora dessa linha da proibição, né? Da mesma maneira que eu não compactuo com alguma proibição no sentido de que um professor não possa dizer vá com Deus, por exemplo, no final da aula, né? Então eu não sou muito defensora dessa linha, mas eu penso que seria interessante tentar debater essa situação com um pouco mais de distanciamento. Por exemplo, na Assembleia eu recebi, né, situações de diretores
que passaram a institucionalmente fazer os ofícios só utilizando o artigo E, né? Só utilizando o artigo E. Então, por um lado, né, podemos proibir... Diretores de escola, você está dizendo? Isso. Aí alguém foi lá e te denunciou. Sim. Então, assim, por um lado, vamos proibir um professor de, numa cerimônia, numa solenidade, utilizar o TODES? Não. Mas até que ponto não é caso de debater se um diretor pode utilizar, né, escolher utilizar em documentos oficiais? Como eu já precisei me debruçar sobre o embate de uma funcionária pública que queria colocar nos documentos oficiais símbolos da sua própria religião, né? Então, são debates oportunos. Mas nesse caso você não acha que a própria prefeitura, ou enfim, a prefeitura não, ali a gente está falando da Câmara Municipal podia fazer uma orientação para que em casos formais as escolas não utilizassem um pedido, mas não a proibição de utilização sob o risco de uma escola perder, inclusive, a preocupação que eu tenho é que existem determinados temas que, paulatinamente, vão ficando proibidos. Não só o proibido do TODES, mas o proibido de questionar o TODES. Então, a minha preocupação é assim, uma criança pequena, que eventualmente o professor exija que escreva nas primeiras liçõezinhas. Não, eu tenho que ser com linguagem neutra. Qual é o instrumento que essa criança tem, né, de eventualmente divergir do professor? Então, é um tema que merece nossa discussão, nosso debate, né, como outros tantos temas em meio à sala de aula, né? Eu nunca fui muito partidária. Eu lembro quando eu tomei posse, veio um senhor com um projeto pronto, querendo que eu protocolizasse, que era uma série de proibições. Eu falei, olha, senhor, eu até penso parecido com o senhor, com relação ao mérito, mas eu não sou partidária de proibir nada, porque a proibição, em regra, ela engessa, ela inviabiliza o debate, né? E ela constrange pessoas que pensam por um lado ou por outro, né? O meu medo é uma imposição dessa tal linguagem neutra que nós temos que dizer com honestidade, não é uma unanimidade nem na própria comunidade LGBTQI+, não é. Então, assim, a gente tem que falar sobre o tema, né? Não vou fechar a escola, qualquer fala numa solenidade, não é por aí. Mas também essa imposição, de forma que se alguma família questionar, essa família vai ser apontada como transfóbica ou como homofóbica, não me parece condizente com a liberdade. Eu vou voltar a um tema que, para mim, sempre me instiga quando a gente fala de linguagem neutra. Porque se é um tema livre, por que quem quer usar use e quem não quer usar não usa? Por que quem não usa quer impedir que quem quer usar use? Essa é a minha questão. Esse é o grande tema. Voltamos ao ponto com o qual eu iniciei, Lu. Na verdade, se a gente for fazer uma pesquisa, nunca tive acesso, tá? Mas se a gente fosse fazer uma pesquisa, eu imagino, conhecendo um pouco da sociedade brasileira, que a maioria das pessoas não usa o pronome neutro, os pronomes neutros em geral, no seu dia a dia, e muito provavelmente também os professores e professoras nas escolas não usem. Portanto, a proibição tem o objetivo de cercear posições que são minoritárias, não majoritárias. Então, portanto, não é uma maioria pobrezinha que é contra o uso do TODES que está sendo perseguida por uma maioria avassaladora de pessoas que querem impor o pronome neutro. É o contrário. É a menor quantidade dos professores e professoras que está disposto a travar esse debate sobre a possibilidade de uso de pronomes neutros. E eles têm que ter o direito de travar esse debate, seja na formulação dos planos político-pedagógicos das escolas, seja no diálogo com a comunidade, seja na formulação das diretrizes educacionais de um município ou de um estado. Qual é o problema disso? Ou seja, para não inverter, que daqui a pouco nós vamos estar dizendo que, puxa vida, essas leis antirracistas, coitados, acabam penalizando os pobres não é isso que a ex-deputada está fazendo, mas isso pode ser uma interpretação, né? Olha, tem uma lei aqui que quer proteger uma minoria, nossa, mas essa lei que quer proteger uma minoria, LGBTs, etc., ela tem como propósito, na verdade, criminalizar a maioria. Não tem esse... A questão é, quem quiser usar, usa, quem não quiser usar, não usa, e a sociedade, com o passar do tempo, vai definir se aquele instrumento linguístico é útil para ela ou não. Quantas palavras já passaram pelo idioma português e morreram, porque não se sustentaram na função que poderia ter? Por que a gente vai achar que isso agora é um elemento?
porque tem uma guerra cultural disseminada pela extrema-direita brasileira que quer incutir um terror de que as nossas criancinhas estão à mercê de uma deturpação dos valores de gênero, da família, etc., o que é uma bobagem, sem pé nem cabeça. De verdade, você acha que a linguagem neutra pegou? Acho que em alguns meios, sim, em outros meios, não. Mas isso vale, Lu, para muitas palavras. Vou dar um exemplo. Anos atrás, eu mesmo, quando fiz minha formação, a gente ainda aprendia que os cruzamentos, vejam bem, os cruzamentos, entre aspas, de indígenas com afrodescendentes dava origem a um tipo de pessoa X, o cruzamento entre brancos e negros, um tipo de pessoa Y, ou seja, essa compreensão distorcida do que é o processo de miscigenação era ensinado nas escolas até pouco tempo. E que bom que isso foi abandonado, porque isso vinha carregado de um monte de preconceitos. Então isso é dinâmico, o processo de conhecimento é dinâmico. Se a gente quiser estancar e dizer, olha, não pode mais fazer, isso pode ter o efeito contrário. Muito bem, olha só, eu tenho 2 minutos aqui, então vou tentar dividir esses 2 minutos, já que vocês falaram quase que igualmente nesse momento. Proibir definitivamente, Janaína, a linguagem neutra, a gente pode dizer, é uma discriminação? Eu não vejo como discriminação, dependendo do contexto. Como eu disse, não sou favorável a nenhum tipo de proibição, mas nós poderíamos discutir regras. Um documento público oficial deve sair com o artigo E, que não tem previsão na língua portuguesa, eu entendo firmemente que não. Os livros didáticos, porque vejam bem, não é apenas o desejo da liberdade do docente ou da liberdade de um ou outro estudante se manifestar sem ser constrangido, sem ser cerceado. Existe um movimento para que até mesmo os livros didáticos sejam impressos, sejam publicados na linguagem neutra, que, como eu disse, não é uma unanimidade sequer na comunidade LGBTQIA+, não é. Então, é necessário, pelo menos, a liberdade desse debate, porque o que nós vivenciamos é que qualquer um que se manifeste contrariamente é taxado de transfóbico, e não necessariamente. Então, é esse debate. Até que ponto é justo com a criança que está iniciando a imposição de que ela deve utilizar o pronome E. Eu quero aproveitar o artigo E, perdão. Eu quero aproveitar essa fala da Janaína, porque o Rafael fala aqui uma coisa que condiz com o que ela está falando. Falamos de casos de pessoas que querem impor a proibição. Há casos também de pessoas que não aceitem que a outra pessoa não use o pronome neutro. Seria esse o principal problema da discussão? É o que ele pergunta. Eu acho que o que a Janaína está falando é o temor de que um dia, se você não usar o pronome neutro, um dia bem longínquo, porque a gente viu que ainda não está difundida essa linguagem, você seja taxado de transfóbico porque não usou o pronome neutro. É sobre isso que ela está falando. Veja, voltamos ao debate sobre como é que a linguagem vai mudando com o tempo. Pode ser que em algum momento, no futuro, a sociedade brasileira constitua um pacto em torno de certas expressões que passe a considerar outras expressões inadequadas. Isso acontece. Estava mencionando aqui os termos cafuso, mameluco, mulato. Há um novo pacto hoje em torno dessas expressões em que elas estão cada vez mais em desuso, porque trazem consigo preconceitos. Olha, se a sociedade brasileira compreender daqui 50 anos, 30 anos, 100 anos, que não usar um pronome neutro pode ser expressão de algum tipo de preconceito, isso é a sociedade brasileira que vai definir no seu processo de amadurecimento, das suas convicções, da sua visão de mundo. O que não pode é um grupo de vereadores conservadores ver nisso uma ameaça e tentar implementar uma medida legislativa com o propósito de alguma forma, criminalizar os professores. Isso que me parece que isso sim interdita o debate. Mas e se fossem vereadores progressistas apresentando, por exemplo, uma lei para debate, querendo proibir qualquer tipo de fala religiosa dentro de sala de aula? A sua visão seria a mesma? Sabe por que esse exemplo não cabe, professora? Porque isso não existe. Não há projetos de deputados de esquerda propondo isso. Portanto, é um tipo de comparação que não serve ao nosso debate, apenas para construir um espantalho. Meus amigos, há falas, viu? Há falas, há sustentações nesse sentido em várias assembleias.